Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quarto vídeo da série de elaboração de projeto de pesquisa no editor de texto Word. Nesse vídeo nós veremos como inserir citações diretas, indiretas, curtas e longas. Bom, primeiramente, o que é uma citação? A citação é sempre quando nós nos baseamos na ideia de um outro autor. Ela é feita de forma direta quando nós inserimos no nosso trabalho a informação, a ideia exatamente da forma como o autor escreveu. Porém, algumas vezes, nós lemos materiais, a gente fica imerso, na escrita, nas ideias, na teoria de um determinado autor, mas a gente se apropria a tal ponto de conseguir escrever aquela ideia com as nossas próprias palavras. Mas isso é diferente de ser uma ideia nossa. A ideia é de um autor específico e nós, com base na nossa compreensão, estamos reescrevendo esta ideia, sem nunca tirar o foco, sem nunca utilizar palavras que vão contradizer com o que aquele autor inicialmente dizia. Aí a gente está utilizando uma citação indireta. Isso implica diretamente na forma como a gente apresenta essa citação no nosso texto, na forma que a gente vai referenciar isso. Bom, então usando uma citação direta. Citação direta é escrever exatamente o que o autor disse, com as mesmas palavras, as mesmas vírgulas, a mesma expressão, exatamente igual. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. No trabalho acadêmico, ele é permitido, desde que eu sempre diga, sempre cite quem disse, quando disse. Eu não posso agora pegar uma ideia e utilizá-la no meu trabalho como sendo minha. Isso configura plágio. Plágio é um crime. Mas eu posso utilizar sem problema algum, desde que eu esteja dando o crédito a quem disse aquilo que eu estou utilizando. Então, eu vou utilizar aqui no nosso texto alguns modelos, alguns exemplos que estão no Manual de Trabalhos Acadêmicos da UERGS. Então, aqui, citação direta curta. Citação direta curta é quando ela tem até 3 linhas, certo? Então, eu vou colocar aqui um modelinho, um exemplo, conforme consta ali no manual. Se eu estou fazendo uma citação direta, o que eu preciso ter? Uma citação direta curta. Eu preciso ter o autor, no caso, Freire, o ano em que isso foi escrito e a página onde se encontra a citação. E a citação vem entre aspas. A citação curta pode estar tanto neste formato, quando o autor é apresentado ao longo do texto, ou neste formato, quando eu estou utilizando a citação e somente depois eu estou citando a autoria. Se o meu autor vem após, então, a citação que eu fiz, ele vem em letras maiúsculas. Se é mais do que um autor, eu separo eles com ponto e vírgula, ano e página. Fora dos parênteses, quando eu uso no corpo do texto, o sobrenome do autor, ele vem apenas com a inicial em maiúsculo. E quando a gente utiliza uma citação, então, que possui mais do que 3 linhas, 4 linhas ou mais, é o que a gente chama de citação longa. Então, nós vamos realizá-la nesse formato. Aqui, então, está a citação. Eu vou deixar aqui. Então, ó, vocês percebem que a citação ela é muito longa, não posso colocá-la entre aspas, porque ela excede já o meu limite de até 3 linhas. Eu tenho 4 linhas ou mais. Então, ela é apresentada com um recuo à direita. Lembrem que lá na folha de rosto a gente usou um recuo de 8 centímetros para colocar ali as informações do trabalho. Aqui numa citação longa, a gente vai utilizar um recuo de 4 centímetros. A gente pode configurar aqui no texto mesmo, ou a gente pode utilizar a mesma ideia que utilizamos no vídeo anterior dos estilos. Então, eu vou configurar aqui o estilo de citação, mas da mesma forma, no Word ele não vem de acordo com as normas da BNT. O que a gente vai fazer então? Modificar esse estilo. É a minha sugestão, porque depois, cada vez que tu fizeres uma citação longa, tu clica no estilo de citação e ele já entra dentro da formatação específica. Qual é a formatação específica? É a mesma fonte, é uma numeração a menos no tamanho, alguns trabalhos ou algumas normas, às vezes específicas de uma revista ou de uma própria instituição, ela exige que seja 2 números a menos. A BNT permite que seja já apenas 1. Eu gosto de utilizar 11 porque não fica tão pequeno e não dificulta na leitura.
tá? Mas aí tem que ver também as orientações bem específicas. A cor automático, a gente não tem espaçamento entre linhas, o alinhamento, ele é justificado, e vamos ver aqui no nosso parágrafo. Aqui, então, no parágrafo a gente vai organizar, então, o recuo que a gente vai ter aqui à esquerda, ele é de 4 centímetros. À direita a gente não tem recuo. E o espaçamento que a gente tem antes e depois é de 36 pontos e o espaçamento entre linhas é um espaçamento simples. Vamos colocar aqui OK, vamos dar um OK e agora a gente vai pegar aqui o nosso texto e vamos utilizar o estilo de citação. E a partir de agora, cada citação que a gente tiver, a gente utiliza esse formato, ele já vai nos dar a configuração correta. Bom, além da citação direta, a gente pode ter uma citação indireta. Como eu falei anteriormente, né? Então a gente está pegando a ideia do autor, a gente está utilizando essa ideia, mas a gente está reescrevendo ela, a gente está também colocando a nossa autoria a partir, né, dessa mensagem, né, desta teoria, enfim, né, desse excerto que a gente está utilizando de um outro autor. Então eu vou pegar aqui um exemplo lá do Manual dos Trabalhos Acadêmicos da UERGS e vou utilizar aqui no nosso texto. Como é que a gente formata isso? Como é que essa informação precisa aparecer no nosso texto? O nome do autor, o ano. Aqui o que muda? Eu não estou utilizando a página e eu não utilizo aspas, certo? Mas o que eu estou dizendo? Que toda essa ideia que segue, ela está baseada, ela está inspirada nas ideias de Leitão, 2005. E da mesma forma, ao invés dele estar aqui no início do texto, né, dentro do texto, eu posso ter ele também, né, separado, né, no final do meu texto, desse excerto, utilizando o autor entre parênteses em letras maiúsculas. Eu poderia reescrever, por exemplo, esse mesmo parágrafo da seguinte forma, né? Eu retiro essa informação, eu uso aqui a citação, o valor, e aqui no final eu vou escrever, então, Leitão 2005, certo? E se ele está dentro dos parênteses, assim como na citação direta, ele vai precisar também aparecer como letras em maiúsculo. E o outro cuidado que a gente deve ter, todos os autores que estiverem aqui no corpo do meu texto precisam aparecer também nas referências bibliográficas que veremos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!